Galvanômetro. Vocês conhecem aí o galvanômetro? Já viram? Sabe o que é? Não, mas olha a foto aí que bacana. Mas vocês já viram esses aparelhos com ponteiro, não? Isso. Então, a base do multímetro analógico é o galvanômetro. Então, aquele mostrador, né, aquele mostrador que a gente tem no dispositivo, no multímetro analógico, é justamente o galvanômetro. Tá bom? É justamente o galvanômetro. Então, se eu pegar o multímetro analógico, tirar tudo dele, e ficar só com o mostrador, o que eu vou ter em mãos é o galvanômetro. O que é basicamente o galvanômetro? O galvanômetro é um conjunto de ímãs, né? Então eu tenho aqui dois ímãs permanentes, né? Dois ímãs permanentes aqui, ó, né? Entre ele norte e sul aqui, ó, né? E no meio aqui eu tenho um conjunto, né? Um conjunto que é uma bobina móvel, né? Então essa bobina móvel está em volta aí de um eixo de ferro, né? E essa bobina aqui ela vai fazer com que quando eu passar a corrente nela, ela vai criar uma um campo magnético que vai interagir com quem? Vai interagir com o, esse campo do ímã. E aí ele vai fazer um deslocamento. Tá? Ele vai fazer um deslocamento. E esse deslocamento vai ser contrabalanceado aqui, sempre ele vai ter uma mola, né? Ele vai ter sempre uma mola. Então tá aqui o nosso, né, um exemplo aí mais visual aí. Então, ó, você vai ver aí basicamente aqui o ímã, né, ó. Então tá aqui, ó, nosso ímã, né? Tá aqui, ó. O núcleo, o núcleo aqui no meio e aqui na bobina móvel, né, tá junto com a seta. Então passou uma determinada corrente aqui, ele vai fazer a deflexão, tá? Então ele é um instrumento eletromecânico, né? Então eletromecânico. Por quê? Porque tem a parte elétrica e tem a parte mecânica. Qual que é a parte elétrica? A bobina junto com essa parte de ímã aí. Qual que é a parte mecânica? Toda essa trancaiada que vai do lado, tá? Então essa interação da corrente com o campo magnético do ímã é que vai fazer ele se deslocar. Pode perguntar. Beleza? Pode perguntar. Tem alguém que abriu o áudio aí, ó. Então ele... Não, que é isso, sem problema. Então o que acontece? Conforme se a gente adequar aí alguns circuitos, né, esse galvanômetro, que de início só mede corrente, a gente pode fazer com que ele meça outras coisas. Então, por exemplo, ele pode medir tensão, pode ser alternada, ele pode medir correntes aí na nível de microamperes. Esses aqui a nível de microamperes são basicamente galvanômetros mesmo, tá? E aqui, por exemplo, esse cara aqui está funcionando, ó, como um ohmímetro, né? Então ele tem lá dentro como um ohmímetro, tá? Então, modificando, colocando algumas coisinhas nesse dispositivo aí, ó, né, alguns circuitos, eles podem ler outras grandezas, fazer outras medidas, né? Então, e você nota é verdade, isso aí está basicamente em relíquia. Nossa, nossa, eu tinha um desses aqui italiano, rapaz, que tinha muito apreço por ele, né? Mas eu não sei o que aconteceu. Ele era muito pequenininho, ele acabou sumindo aí, não sei o que aconteceu com ele aí.
Bom, ó, nessas... Tem sim, tem quem use sim. É lógico que a gente tem outros aparelhos aí mais novos, mas a gente usa os galvanômetros sim, tá bom? E, e a técnica que eu vou ensinar para vocês, apesar de estar mostrando aqui um aparelho mais antigo, ela serve para os multímetros atuais também, tá bom? Então aqui que eu estou mostrando aqui no meio, ó, tem um parafuso aqui, ó, tá vendo? Ó? Tem um parafuso, ó. Coloquei, tem um parafuso aqui, ó, e um parafuso aqui, tá? Então para que serve esse parafuso aí? Justamente para dar mais ou menos tensão na mola para você ajustar o zero, né? Então para esse cara aqui, quando estiver totalmente desligado, o meu ponteiro parar exatamente aí no zero, tá? Então tá aí, ó, exemplos aí do que se pode, né, trabalhar aí. Quais são as características aí? Putz, olha, a primeira característica é que essa escala dele é altamente linear, né? E ele tem um problema que ele mede aí corrente contínua inicialmente, né? Então a escala dele é bem linear, isso é ótimo, né? E ele mede apenas corrente contínua. Isso é uma coisa que, né, às vezes a gente tem que mudar. Ele tem uma grande sensibilidade, né? Então o pessoal comentou aí que ele parece preciso. Realmente ele é bem sensível, né? E ele tem uma baixa perda aí a nível de corrente aí, né? Seu custo é elevado hoje devido à construção delicada, a mecânica envolvida aí com ele, né? Então ele é um pouco mais caro, né? Oi? A perda é um consumo que ele apresenta por conta justamente como se fosse uma lâmpada, né? Então ele vai ter um desperdício aí a nível de calor mesmo, né? Mas ele é muito pequeno aí. É, Paulo, depois eu preciso dar uma olhada aí, ver se isso aí é mesmo um galvanômetro, né? É, qual que é a indicação que ele dá? Ele dá, se eu colocar, por exemplo, uma corrente ou uma tensão alternada nele, ele vai me dar o valor que a gente chama de valor médio. Então ele vai tirar a média daquela variação. Então é como se ele calculasse aí sempre a média do que está passando em cima dele. Então se você aplicar uma corrente que hora sobe, para um pouquinho, desce, depois só vai, fica constante aqui, aí sobe de novo. Então o que ele vai fazer aí? O que ele vai te mostrar? Ele vai te mostrar a média dessa variação aí, tá bom? Então ele vai fazer a cálculo. Se eu tiver uma onda senoidal simétrica, ou seja, que a parte de cima é igual à parte de baixo, ele vai mostrar zero para gente. Por quê? Porque na senoide a média é zero, tá bom? Comercialmente a gente tem aí bobinas, né, com valores de 10 microamperes a 100 miliamperes, tá bom? Então são valores que a gente pode comprar. Eu quero comprar um galvanômetro, eu quero um de 50 microamperes. Acha? Provavelmente você deve achar, tá bom? Então tá nessa faixa aí, ó. Desde 10 microamperes até 100 miliamperes são valores aí interessantes de comerciais. E esse valor é o que? É o valor de fim de escala. Então, por exemplo, quando eu falo que um, um galvanômetro é de 50 miliamperes, quer dizer que se eu colocar 50 miliamperes, aí ele vai bater lá no final dele. Ele não é um multímetro analógico, ele vai transformar ele num multímetro analógico, tá, Matheus? No caso, ele só mede corrente. Então, ele seria um amperímetrozinho aí, tá bom? Só que é um amperímetro limitado. Então, por exemplo, você comprou um galvanômetro de 50 miliamperes, ele vai medir até 50 miliamperes só. Tá bom, Matheus?